Bom dia, hoje é dia 18/9 de 2024. Estamos aqui de novo para analisar o índice, né, para fazermos as nossas operações. Vamos fazer uma revisãozinha de ontem, o que aconteceu, né? Olha aqui, ó. Ontem, eu estou nos 60 minutos, certo? Aí, aqui, o que nós tínhamos ontem? Nós tínhamos essa order block aqui marcada, que a gente falou que nós tínhamos nesse ponto aqui, ó, nós tínhamos liquidez aqui nesta região aqui, ó. Vou marcar aqui para deixar bem forte para vocês enxergarem. Então, ó, nesta região aqui, ó, nós tínhamos liquidez, certo? E nós tínhamos outra liquidez que nós também tínhamos marcado, que eu já tirei, que seria esta liquidez aqui embaixo, aqui, ó, daqui, aqui, ó. Nós tínhamos marcado essa liquidez aqui, que ele poderia vir pegar a liquidez e fazer outro movimento. Então, vejam bem, quando nós temos liquidez, o que acontece? Os grandes players usam a liquidez para ir buscar pontos que eles tenham interesse, certo? Então, aqui, quando eles abriram aqui, certo? Eles pegaram a liquidez que estava parada nesta região aqui e levaram até esse ponto que eles tinham interesse. Quando eles desceram, tá? Eles pegaram a liquidez desse ponto aqui e trouxeram até onde eles tinham interesse, que nós tínhamos marcado, tá? Aí, o que eu marquei agora? Eu marquei essa região aqui e essa região aqui nos 5 minutos agora, certo? Depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, ontem, os nossos alvos foram atingidos de novo, certo? A gente fez uma venda aqui, eu não carreguei até esse ponto aqui, eu carreguei até esse fundo aqui só, mas já estava muito bom, porque se nós formos ver desse ponto aqui, mais ou menos, até aqui, deu 800 pontos, né? 800 pontos por um dia tá ótimo, né? Então, foi isso que a gente fez. E agora a gente vai analisar o que nós vamos fazer para o dia de hoje. Vamos fazer as nossas marcações, tá? Então, aqui ele já foi atingido. Então, eu tenho esta marcação aqui, que me interessa, certo? E eu continuo com este Fair Value Gap aqui em cima, que é esse vazio que nós temos aqui, tá? Nesta região aqui, certo? Nesta região aqui, eu tenho a média de 200 dos 60 minutos, que eu acredito que o movimento possa ir, sim, buscar ela, tocar ela, para continuar a queda. Caso nós tenhamos o rompimento desse topo aqui, ó. E aí, quando eu falo em rompimento, eu falo em movimento forte, em movimento que tenha consistência. Então, nós precisaríamos que aqui fosse rompido com um candle ou com um movimento assim, ó, forte, certo? Se ele vier aqui e fizer um pavio, vamos supor que ele suba aqui, certo? E faça um pavio. Pavio? Sim, ó. Eu não vou considerar rompimento, tá? Então, na verdade, esse candle teria que ficar mais embaixo aqui, ó. Vamos fazer ele bem, bem certinho para não fazer de vermelho. Vamos supor que ele abriu aqui, opa. Vamos supor que ele abriu aqui, desceu, depois ele subiu, tá? Quando ele sobe e volta, o que ele faz? Ele sobe verdinho e quando ele volta, ele deixa o pavio. Se ele fizer isso aqui, para mim é rompimento falso desse topo aqui. Como ele pode vir aqui
tocar essa média de 200 e voltar a cair. Então, o que nós vamos aguardar pro dia de hoje, tá? Pro dia de hoje, vamos por 5 minutos. Ó, olha aqui os 5 minutos. Tá vendo essa região aqui? Toda essa região aqui tem um desbalanceamento do preço, que seria um fair value gap nos 5 minutos. Vamos pôr ele ali, ó. Aqui, ó. Certo? Então, ele tá bem no meio do fair value gap. Ele pode retornar daqui, nestas regiões, se ele for subir, vamos supor, ele pode retornar dessa região aqui, buscar níveis aqui mais embaixo para ter força para ir buscar a média de 200, certo? Então, aqui também tem um fair value gap nos 5 minutos. Então, o que eu marquei aqui? Eu marquei este fair value gap nos 5 minutos e também marquei essa base aqui nos 5 minutos. Se nós formos colocar no 2 minutos, nós vamos ver que ele tem uma pernada bem comprida aqui. Então, ele pode sim vir buscar essas regiões aqui. Então, nessas regiões aqui, eu vou analisar o que o preço vai fazer, tá? E eu compraria aqui caso eu tivesse a seguinte situação. Média de 200. Aí, essas médias, se ele vier para cá, essas médias vão descer, certo? Ó, média de 20 e a média de 9. Eu teria que ter assim, ó, uma situação assim, a média de 200 por baixo, a média de 20 e a média de 9. Então, o preço pode descer aqui, subir, bater na média de 20, eu faria uma compra aqui e carregaria até a média de 200 dos 60 minutos. Ele pode vir aqui? Pode vir aqui. Então, eu sempre vou analisar as médias. O que as médias estão me mostrando? Tá? Quando as médias inclinarem para cima, eu posso começar a observar uma possível compra nesta região aqui. Tá? Outra coisa, o que ele pode fazer, né? Vamos diminuir aqui. Ele já pode querer abrir nessas regiões aqui em cima, tá? Então, ele pode ali em cima, abrir mais em cima aqui, vir nessa região, dar uma swipadinha aqui, ó, que aqui eu tenho liquidez, tá? Fazer um rompimento falso desse topo aqui e vir buscar as regiões mais embaixo, tá? Aqui, ele usou essa liquidez aqui para fazer esse movimento. Então, aqui nós tínhamos uma região de interesse nos 5 minutos, ele atingiu a região de interesse e agora nós temos que observar. Então, vamos lá. No 2 minutos, aqui nessa região, eu não vou fazer nada, tá? Uma, porque ele está muito esticado. Outra, porque eu não tenho nenhuma estrutura. O que eu preciso que ele faça nessa região? Porque ele pode cair daqui, tá? Então, eu preciso que ele, no mínimo, o que ele precisa? Tá vendo esse fundinho aqui do 2? Então, eu preciso que, no mínimo, ele me rompa aqui esse fundo, certo? Se for fazer venda, eu preciso que ele rompa esse fundo. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai romper o fundo, vai testar a média de 20, porque daí o que vai acontecer? As médias vão fazer isso aqui, certo? Testa as médias de 20, eu faço uma venda aqui e trago até essas regiões aqui. Ou aqui, ou aqui. Esse é o meu alvo. Eu não vou mais embaixo, certo? Por que eu não vou mais embaixo? Porque eu tenho uma outra estrutura nos 5 minutos. Vamos lá. Ó, nos 5 minutos ele rompeu esse topo aqui, certo? Ele deve uma correção. Se nós pegarmos
vamos supor que aqui forme um topo, daqui aqui, tá? Ele tem que voltar nos 50%, nos 61%, que são essas regiões. Caso ele suba mais, a gente vai ter que ir puxando a fibo, tá? Para ver as retrações que ele pode fazer. Então, a gente não sabe se ele vai aqui, se isso aqui vai ser um topo, se não vai. Então, a gente tem que olhar o movimento que ele vai fazer no dia para a gente ir puxando as retrações. Pode ser até que a retração, vamos supor, que ele vá até aqui em cima. Lembra que eu falei ele suipar o topo? Aí, ó, o meu 50% fica aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho mais esse candle aqui, que me interessa, nos 5 minutos. Ó, tenho esse candle aqui que me interessa nos 5 minutos. Então, aqui eu vou marcar ele também, tá bom? Então, a gente precisa ver onde que vai sair um topo aí nos 5 minutos, para a gente poder traçar a nossa fibo. Então, vamos lá. Se ele subir vamos lá, se ele subir e suipar esta região, que é fazer um rompimento e voltar a cair, eu vou procurar uma estrutura no 2 minutos, certo? Rompeu esse fundo aqui, uma venda aqui com alvo nestas regiões aqui, certo? Se ele abrir aqui, eu vou precisar analisar, ver o que ele vai fazer. Ele pode abrir aqui, romper essa região, voltar, testar lá em cima, certo? Daí ele já me rompeu esse fundinho aqui. Aí eu faria uma venda aqui com esses alvos aqui, aqui ou aqui, tá bom? Aqui eu também tenho liquidez, tá? Ele pode sim vir testar aqui novamente, mas o meu alvo será aqui, eu não vou vir aqui, tá? Muito bem. Se ele já abrir aqui, isso aqui vai ser o topo dessa pernada aqui, ó, certo? E vai ser a retração desse movimento aqui. Aqui. Eu vou procurar por compras aqui para carregar até aqui. Então, seria um alvo de compra meu, é aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a 200 dos 60 minutos que ele pode sim vir buscar. Então, alvos. Aqui eu tenho um alvo da compra. E aqui eu tenho alvo da venda. Certo? Então, são esses os meus alvos. Caso eu faça uma venda aqui em cima, quando ele chegar no meu alvo aqui da compra, quando ele chegar no alvo, eu vou procurar aqui por venda. E aí, eu vou carregar até aqui. Mas isso seria daí para swing trade, certo? Não mais para day trade, porque eu acho que são muitos pontos. E aí eu não consigo carregar, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tá 200. E se romper aqui, vai fazer uma nova estrutura. Por quê? Porque aqui, esse ponto aqui, ó, é a retração de todo esse movimento aqui, ó. Daqui até aqui. Esse ponto aqui é a retração do movimento. Então, caso ele rompa para cá, para ir buscar níveis, ele vai começar a me dizer que vai começar a fazer uma nova estrutura de alta, uma possível estrutura de alta. E aí, eu vou ter mais cautela. Espero que tenha ajudado todos, né, a tomar suas decisões. Vamos ter muita cautela na hora de operar e desejo sucesso para todos hoje.